Com direito à vinheta extra aqui no Band News São Paulo. Olhar Clínico, com o Dr. Álvaro Furtado. Doutor Álvaro Furtado, seja muito bem-vindo aqui ao Band News São Paulo. Muitas novidades, né? Tivemos 2 anúncios aí, início da aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid aqui no Brasil e o intervalo, né? A diminuição do intervalo entre a primeira e a segunda. Quando a gente trouxe a informação aqui, os nossos ouvintes inundaram o nosso WhatsApp de mensagens, mas a primeira pergunta que vem na minha cabeça é: será que tem vacina para, enfim, fazer tudo isso, meio que abraçar o mundo, doutor Álvaro? Muito bom dia, como é que o senhor recebeu aí essas novidades do ministro da Saúde? Muito bom dia, Ivan, bom dia para os ouvintes. Ivan, vamos lá. A gente está vendo aí estudos de outros países do mundo com relação à performance das vacinas, todas as tecnologias, as pessoas idosas, né? Porque a gente tem um fenômeno nessa parte da população que é uma queda da imunidade. Os idosos respondem pior a qualquer vacina, independente se é vacina para Covid, e também aliado a esse cenário que a gente chama de cenário biológico, o cenário de um aumento de casos em alguns países do mundo, nesse extrato que estava diminuindo nos idosos. Então a gente vê essa notícia como uma notícia importante. Vai ser necessário realmente a gente vacinar essa população com uma terceira dose para diminuir o risco dessas pessoas acima de 70 anos, 80 anos, a internarem novamente. Elas são grupos mais vulneráveis de evolução para a forma mais grave da doença, risco maior de óbito, a maior letalidade. Então, realmente, a sua preocupação de número de doses, Ivan, a gente tem um contingente pequeno de pessoas nesse extrato inicial que foi escolhido pelo Ministério da Saúde, pelo Programa Nacional de Imunizações, de 70 e 80 anos, comparado com outros extratos populacionais, não é uma quantidade tão significativa de doses, mas o impacto que isso pode ter do ponto de vista epidemiológico, na redução de internação, o número de óbitos é bem significativo, já que a gente viu na primeira onda de casos lá atrás, em abril, março do ano passado, um volume de internação de idosos muito grande, né? E eu pergunto isso porque até anteontem o posicionamento do Ministério era outro. Era o de que não, a gente precisa avançar na segunda para depois pensar em terceira. Uma das dúvidas que chegaram por aqui, doutor Álvaro, é justamente isso. O que é terceira dose? Poxa vida, a gente começou a vacinar os idosos lá no começo do ano. E o que é já o reforço vacinal? Mais ou menos o que acontece com a vacina da gripe, que todo ano a gente tem que ir lá e tomar a vacina de novo. Essas coisas se diferem e a aplicação de uma terceira dose pode afetar, do ponto de vista médico, as intenções que o governo de São Paulo, aqui falando especificamente de São Paulo, tem de começar um novo ciclo vacinal já no começo do ano que vem? Olha, vamos falar a primeira parte da pergunta, né, com relação à vacina e à terceira dose, né? Essa decisão, tudo na Covid-19, a gente está fazendo muitas coisas com o bonde andando, né? Está construindo evidência científica com relação às vacinas e performance e realização dessa terceira dose. Vendo exemplos de outros países do mundo, eu acho que a decisão também diz respeito ao aumento de casos de variante Delta no Brasil, e para a variante Delta realmente pode ter um escape vacinal, a circulação de vírus pode aumentar no Brasil nas próximas semanas em outras capitais fora do Rio de Janeiro. Então essa decisão também foi fundamentada para uma proteção de um possível aumento de casos de variante Delta, já que um booster, né, quando a gente faz uma dose de reforço, porque o idoso, com o decorrer do tempo, cai o título de imunidade. Especialmente lembrar, Ivan, que esses idosos foram vacinados lá em janeiro, fevereiro, março, então já fazem alguns meses. E a gente não tem muito claro na literatura qual é a duração dessa resposta imunológica, especialmente em pessoas que têm imunidade mais baixa. Convém lembrar também que esse comunicado de terceira dose não é só válido para os idosos, mas também para pessoas com algum déficit de imunidade. Tem que definir muito bem essa questão, ainda não está muito claro, a notícia saiu agora, mas pessoas lá que têm tratamento de oncológicos, câncer, pessoas que têm outro sistema alterado da parte imunológica, também vão ser contempladas com essa terceira dose. Eu vou tentar fazer um apanhadão aqui de dúvidas pertinentes, eu diria, doutor Álvaro. Começando justamente pela mistura de vacinas, né? Então, a gente vai aplicar vacinas, a priori a vacina da Pfizer para essa terceira dose, em pessoas que tomaram outros imunizantes. É seguro? Tem estudos sobre isso? Aumenta a eficácia? Muito boa pergunta, Ivan.
A gente não tem muitos estudos de cruzamento de tecnologia. Existe uma plausibilidade muito alta de que isso vai dar muito certo, porque você está estimulando o sistema imunológico de formas diferentes, né? Risco, a priori, não tem um risco muito alto relacionado a cruzamento de tecnologia com relação a eventos adversos. Não teria por que ter esse risco quando você cruza tecnologias. Obviamente, né, qualquer vacina pode ter evento adverso, a gente sabe disso. Os eventos adversos graves que a gente viu com essas 4 tecnologias que a gente tem no Brasil foram mínimos do ponto de vista estatístico. E, é claro, quando você tem esse cruzamento, cada vez mais da literatura está a favor de cruzamento de tecnologias. Alguns países já têm alguns estudos ainda iniciais com relação a cruzar a tecnologia, mas como eu falei na primeira parte da pergunta anterior, a gente está construindo a evidência desse conhecimento e fazendo as coisas com o bonde andando. Mas há uma alta possibilidade que esse cruzamento de tecnologias estimule também o sistema imunológico a ponto de aumentar o título de anticorpos e continuar protegendo as pessoas. Então, é uma estratégia válida, sim. A gente vai ser a terceira dose da Pfizer, onde tem muitos estudos, né, especialmente no Israel, nos Estados Unidos, mostrando que essa possibilidade de terceira dose vai ser importante no aumento de imunidade. E sim, a população tem que ficar tranquila com relação a essa questão de evento adverso, que é um mito, né? As pessoas têm muito medo de evento adverso, mas o benefício de fazer uma terceira dose para essas populações vai ser muito maior do que o risco de evento adverso. Agora, do ponto de vista científico e até de cobertura vacinal, faz sentido o Ministério da Saúde tirar a Coronavac dessa aplicação da terceira dose? Porque eles anunciaram que não vai ser usada, né? Olha, Ivan, provavelmente a decisão do Ministério da Saúde em fazer a vacina da Pfizer foi porque talvez tenha uma quantidade maior dessas vacinas, né? E talvez porque tem alguns estudos, né, já com a vacina da Pfizer pensando em terceira dose. Não tem muitos estudos com outras tecnologias, né? Com relação a ter doses adicionais. Então talvez a decisão tenha sido baseada pela ausência de estudos, né, com outras tecnologias e porque o Brasil negociou um número muito grande de vacinas da Pfizer. Quer dizer, ainda não há... Desculpa, ainda não há um estudo, porque é preciso que tenha um estudo sobre uma terceira dose daquela vacina específica. Exatamente, Ivan. E da Pfizer a gente já tem alguns estudos iniciais. Mas provavelmente, se a gente fosse fazer uma terceira dose, qualquer outra tecnologia seria importante, né? Até cruzar outra tecnologia. O importante é que nesse grupo, onde a gente sabe que está aumentando a internação por questão da variante Delta, ele ser imunizado com a terceira dose. Bom, nesse ponto de... Bom, o senhor está falando, né, da questão dos idosos, que a imunidade cai. Então não faria sentido, por exemplo, aplicar a terceira dose nos profissionais de saúde, que foram os primeiros, né, a receberem a imunização aqui no país? Olha, Ivan, essa é uma outra boa discussão, né? Quem seria o próximo grupo? Porque se vocês forem fazer um exercício de memória, teve uma priorização na primeira dose, lá quando começou a imunização para profissional de saúde, depois idoso, né? A gente sabe hoje, claro, dentro do hospital você usa outros métodos de prevenção, a gente conhece melhor a doença, mas provavelmente a próxima discussão vai ser quem seriam os próximos grupos, né, com relação à imunização. Agora, lembrar que grande parte dos profissionais de saúde são jovens, né? Então, essa queda de imunidade, ela está mais muito vinculada a envelhecimento do sistema imunológico. Então, provavelmente, profissionais de saúde mais idosos também teriam que ser vacinados com essa terceira dose. Bom, e para a gente finalizar, doutor Álvaro, já agradecendo aqui a sua presença mais do que especial no Band News São Paulo, sobre a redução do intervalo, né, que foi anunciada. A gente também já falou muito sobre isso aqui na programação, mas sempre bom falar, né? Tá tudo dentro do escopo de que do que outros países vinham fazendo também, né? Não vai, tirando a questão da disponibilidade das doses, isso não deve afetar o Plano Nacional de Imunização, né? Enfim. Essa medida, Ivan, é exatamente para tentar conter variante Delta, porque a gente está vendo uma dose só tem uma proteção parcial e até menor para a variante Delta. Então, se eu estou diminuindo o intervalo, eu estou vacinando logo as pessoas que tomaram uma dose com a segunda dose para a gente ter realmente, dentro da prevenção contra essa variante, um cenário melhor. Então, essa decisão de redução de intervalo diz respeito também, porque ninguém, Ivan, quer ver um cenário nas próximas semanas no Brasil de aumento de casos, de aumento de taxa de internação nos hospitais. A gente está vivendo um momento melhor da pandemia agora, claro que longe do cenário ideal, com meus indicadores estão todos melhores, de número de casos, de óbitos, mas realmente essa redução não implica em evento adverso, em queda de qualidade, pelo contrário, a gente está aumentando a porcentagem de pessoas com 2 doses e minimizando uma possível onda de variante Delta no Brasil. Muito bem. Bom, a gente ainda vai falar muito sobre isso
ao longo da nossa programação, responder aqui as dúvidas dos ouvintes em relação à data de início, né? Cada estado vai ter ali o seu plano específico, mas é sempre muito bom ouvir. Quem entende do assunto, doutor Álvaro, é médico infectologista do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, nosso colunista aqui do Band News Station, está sempre conversando com a Carla Bigato e o Eduardo Barão aqui na nossa programação. Doutor, muito obrigado, viu, por conversar com os nossos ouvintes aqui no Band News São Paulo.